Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar, vamos falar com Deus. É tempo de oração, de muita oração. Você só vai vencer se você orar. Se você é corajoso, é corajosa, você precisa orar. E se você está com medo, tem medo, você também precisa orar. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos orar. E eu estou vivo até hoje por causa da oração. Eu consigo superar as dificuldades, as lutas, as adversidades, as angústias através da oração. A oração ela faz de Deus uma companhia, um companheiro, um amigo. Na verdade, há uma recompensa para quem se lembra do nome do Senhor. Está escrito isso. E não tem outra maneira, outra forma, né? Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do nome do Senhor. O que é isso? Lembrar do nome dele. Quem não ora é porque não se lembra do nome de Deus. Não tem outra maneira de você lembrar de Deus a não ser orando, buscando o Senhor. Então vamos orar. Pai querido, nós entramos na Tua presença em oração. E diz a Tua palavra: invoca-me e eu te responderei. Invocar é orar, Pai. Nós sabemos muito bem que o Senhor tem cuidado de nós, nos mantido de pé, tem cuidado daqueles que te buscam, que temem o Senhor. Do contrário, já teria
E essa pessoa não sabe o que fazer, porque quem é que sabe orar, Senhor? Ninguém sabe orar. Agora, está dizendo, se existe um Deus, então me socorre. Se essa obra tem unção, então que eu seja alcançado. Meu Deus, alcança agora essa criatura. Alcança essa pessoa desesperada, aflita, machucada, maltratada. Essa que tem fibromialgia, tem um mioma, um cisto, policisto, uma infecção no útero, uma úlcera, uma gastrite, que tem o esôfago ferido, comprometido. Meu Deus, toca agora. Tem gente que não consegue sair da cama de tanta dor no corpo, de tanta dor. E não há remédio, não há morfina, nada que faça essa dor passar. Mas o Senhor faz, o Senhor pode. Então, meu Pai, é neste momento que a Tua mão está tocando e essa criatura saberá que esta obra pertence a Ti, que o Senhor faz proezas. E não é por nossa causa, não, Senhor. Temos tantas falhas, Pai, tantas fraquezas. Somos tão pequenos, insignificantes. Então, meu Deus, que o Teu nome seja glorificado agora. Na criatura que já bateu em muitas portas, já foi a tantos lugares, já tentou de tantas maneiras, e ninguém consegue ajudá-la, socorrê-la, aliviar a dor, o sofrimento, tirar o peso, o embaraço. Pai, socorre, liberta, abre porta para este pai de família que está desempregado, Senhor. Abre uma porta grande, porque a oração abre portas, abre todas as portas. Meu Deus, abra também na vida do empresário, do comerciante, da dona de casa, do que deseja se aposentar e precisa se aposentar e tem
essa obra. Seja advogado, daqui a pouco retornamos com a palavra de Deus para o seu coração. Eu vos escolhi a vós. Palavras não podem explicar. Abraça o teu povo, Senhor, os teus filhos. Ele leva, Pai, as minhas Abraça a tua igreja, Pai. decepções. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui.
as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Presta atenção aqui, por favor, igreja. Olha que situação. A senhora é mamãe? Hein? Sou, A senhora viu ele assim? vi. E o que a senhora sentia quando olhava para ele? A desespero, né? Quando eu vi aquilo, eu não sabia o que era. Não sabia o que fazer, né? Eu fiquei desesperada. Aí eu E levei, os médicos disseram o quê? que era uma bactéria. Misericórdia. Você sabia que morre muita gente por conta disso? E vai comendo mesmo a bactéria, né? Isso. É uma bactéria satânica mesmo, né? Ela começou no nariz. Ué, mas não era só na boca, não era o corpo Ele inteiro? começou no nariz e aqui no queixo. Aí criava uma casca, ele arrancava e não cicatrizava. E foi alastrando pro corpo? Aí começou no corpo. Não, começou, não, alastrou. Isso. Jesus Cristo, como é que ele vivia? Como é que ele se comportava? Ele tranquilo, só me mostrava. É? Mãe, ó. E a mamãe que ficou Aí eu desesperada. levei ele em Barueri e os médicos isolaram ele. Aí isolaram, né? Isolaram, falaram que era uma bactéria, nem exame fez. Podia contagiar, né? Isso. Contaminar as outras pessoas, né? Aí a médica falou para mim que eu ia ficar muito tempo lá. Aí eu levei a toalhinha, a Bíblia e televisão. Comecei a assistir na televisão, o senhor, e fiquei só 6 dias. Com 6 dias ela falou, você vai embora. Ela falou que eu ia ficar muito tempo. Com 6 dias ela falou, você vai embora. Meu pai. Esse Entendeu? menino aí é. É o Cauê. Tira a camisa dele, por favor. Mostra. E segura essa imagem aí, meu filho. Para uma imagem na mesma região que está mostrando. Igreja, fica de pé, igreja, glorifica. Glorifica o Deus da Bíblia. O Deus de todos os viventes. Olha como é que, meu Deus, olha o queixo da criança como é que estava. E olha como é que está hoje. Igreja, isso aí custa caro para nós, igreja, mas não é dinheiro não. Custa dinheiro também, né? Que tem que mostrar. Ela só ligou a televisão e assistiu porque a gente de vocês, através dos dízimos que pertencem a Deus e das ofertas que vocês deram, tornou possível imagem chegar na casa dela, no hospital também. Quem entende o que eu estou falando? Mas o preço é muito mais que dinheiro, é processo, é humilhação, é armação, é todo tipo de imundícia, de falcatrua, todo tipo de investida contra a obra de Deus, contra a minha vida. Olha só. Será que tem alguém que tem coragem de chegar para essa mãe e falar que é mentira esse negócio de milagre, de poder de Deus? Não, não tem não. Seria um louco, né? Não é verdade, né, mamãe? Eu queria que alguém chegasse para a senhora e falasse, não, esse negócio de milagre não existe, não. Não, eu creio. Eu queria que alguém falasse para a senhora que não existe milagre. Eu creio, apóstolo. Ué, se você não crê depois do que você viu, minha filha, aí você pode ir para a lua. Eu creio, eu tenho mais. Você pode viajar para a lua, aproveita que vai ter uma caravana para lá esse dia, parece, ouviu? Falando. Porque eu vou falar uma coisa, hein? Olha a situação do menino antes
como é que ele está limpinho, olha. Que coisa linda. Não ficou nenhuma mancha. Hã? Nem mancha tem, ó. Ó. Será que não tem gente desconfiada que não é o mesmo menino? A senhora tem laudo médico, a senhora levou no médico, tem... Não, o médico não O médico viu ele assim. viu, mas não pediu médico? exame nenhum. Mas o médico viu ele ferido. Viu que eu fiquei 6 dias no hospital. Ele ficou lá, o menino. Isso, eu e ele. É? Ficamos no E hospital. o médico todo dia passava e via ele assim. Com certeza. A senhora viu que não tinha jeito, meteu a toalhinha. Aí eu coloquei a toalhinha debaixo do Travesseiro. lençol, porque ele estava escorrendo muita água. Pra não- Aonde deitava, sujava tudo, né? Isso. E Aí- só botava roupa nele, como é que ficava a roupa? Não, ele ficou nu É? no hospital. A roupa colava, né? Isso. E em casa, como é que você fazia com a roupa nele? Em casa, eu vestia mesmo, aí eu colocava água e Mas colava. molhava ele. Aí quando eu passei a pasta d'água ainda ficou pior. Esse negócio branco é pasta d'água. Ixi. Aí a bactéria acho que não gostou da pasta. Aí ela Hoje em dia a bactéria está muito enjoada. Bactéria hoje em dia está muito exigente. Você sabe como é que faz a bactéria viajar, sabe? Poder de Deus. com certeza. Com certeza. Vem cá com ele. Se antibióticos não resolverem, não combaterem, escuta o meu conselho, eu não sou médico não. Não. Eu não sou médico. Aí algum médico pode questionar, se ele não é médico, como é que ele vai dar a receita? Pois eu vou dar a receita, doutor. Eu vou dar. O Conselho de Medicina, Nacional de Medicina, pode não gostar, médico pode não gostar, mas eu vou dar a receita, doutor. É a única receita que eu conheço, porque eu não entendo como vocês. Mas do lado de cá, eu desafio quem quiser, naquilo que Deus me deu. Se nem um antibiótico matar a bactéria, só tem uma coisa que mata: poder de Deus. Power of God. All power of God. Só o poder de Deus. E eu desafio quem quiser. Quem quiser me desafiar, bem-vindo à selva. Eu abracei um homem no Rio de Janeiro que eu duvido que algum médico tenha coragem de abraçar. O homem deve ter quase 50 anos de idade, está desde os 6 anos de idade, estava desde os 6 anos leproso. E quando eu fui tomar banho, minha roupa estava cheia daquelas cascas lá. É? Então presta atenção. Presta atenção. Eu não tenho medo de abraçar, não. Foi esse aí, ó. Daqui uns dias você vai ver ele. É pena que o mundo não vê isso, né? Quer dizer, parte, né? Porque vocês viram isso, só estão aqui porque viram isso. Não isso aí. Mas viram outros, e isso já vem de muito tempo. Isso já vem de muito tempo, e se não fosse isso, já teriam acabado com essa igreja há muito tempo. Porque investem contra ela e querem passar uma apostila, uma cartilha, um script. Querem passar um script para eu seguir, para que ninguém se sinta ofendido. Passa script para o Satanás que te carregue, porque aqui eu vou pregar a palavra de Deus, vou pregar a Bíblia. Passa o que você quiser na igreja que você quiser, e ainda vem dizer por que as igrejas aceitam e a do Valdemiro não aceita.
Primeiro que não é minha. Fosse minha, você não ia ver nada disso aí. Porque eu sou esse sujeito aí que você conhece. Sou que nem você, mesmo, de carne e osso. Agora, não adianta passar cartilha. Hein? A única cartilha que eu sigo e que eu prego e que eu aceito orientação chama-se Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. É. E aí? Tem dinheiro que pague isso, filhinha? Não, tem não, apóstolo. É um milagre? Com certeza. Quem fez? Jesus. Dá um abraço. Glorifica, igreja, o nome de Jesus. Deus fala assim, eu não fiz a terra para ser um caos. Não é verdade, filha? Está em Gênesis, né? É? Aonde está, filha? Qual é o livro? Isaías, né? Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Que coisa maravilhosa, hein? E a terra, apóstolo, como é que está? Está um caos. Está um caos. Só que Deus não a fez para ser um caos. A corrupção, a hipocrisia, a vida desregrada, a rebeldia, a ganância. A ganância, ela representa a maior fatia, né, nisso aí. Esse bolo diabólico, maligno. E o desejo do poder. A sede pelo poder. E aí transforma a terra num caos. Quando eu digo a terra, não é a terra em si. É o ambiente. É o mundo, é o planeta, o ambiente. O homem, ele polui o ambiente, espiritualmente falando. Os gases tóxicos e gás carbônico, enfim, todos os gases tóxicos que poluem a natureza, o clima, o ar, e você sabe do que eu estou falando, não são absolutamente nada perto da poluição que o homem causa. Só que é poluição espiritual. O homem, ele adoece, ele contamina os que estão perto. O que Deus espera é que nós, que temos a luz, venhamos contagiá-los ou iluminá-los, não sermos derrotados pelo mal. As trevas não podem prevalecer. Então escuta o que a palavra está dizendo. Deus estabeleceu a terra, criou a terra, não a fez para ser um caos. A palavra é essa, caos. Você nunca ouviu a expressão, minha vida está um caos? Caos são problemas, deteriorizações. Caos é uma pessoa com a vida deteriorada, destruída, arruinada. Desculpa a expressão, o erro da gramática. Causa é uma pessoa que está arruinada, está afundada, ou um ambiente afundado. E assim está a terra, um caos. Tudo de mal acontecendo. Os valores se deterioraram. As pessoas estão deturpando tudo, trocando, mudando tudo. Ninguém esquenta mais a cabeça com nada, se preocupa com o próximo. Não, querem passar por cima. Querem tomar o que os outros têm, desejar o que os outros têm.
Deus está triste com a terra, então está um caos, porque Deus está triste. De quem que Deus espera? De nós. Por isso que o bispo, o pastor, o obreiro que não corresponder vai pagar um preço muito alto, muito alto. Não é muito alto. É? Teve uma ocasião que Jesus falou para esses tais obreiros e bispos e pastores, os fariseus, os conhecedores da palavra: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós outros. Quando Sodoma e Gomorra for julgada, ou forem julgadas, Deus vai ser menos rigoroso com Sodoma e Gomorra do que conosco. Por quê? Porque Deus nos chamou para melhorar a terra, para abençoar, para proporcionar paz, esperança, confiança, não para escandalizar, para destruir a fé, a esperança das pessoas. E quantos têm feito isso? Tem gente fazendo aliança com o mal, com o Satanás. O político, ele diz que claramente que faz pacto e faz, né, com Satanás, e o povo vai e faz pacto com ele. Se você se associa ao bandido, você é o quê? Você me perdoa falar isso. É duro, né? É duro. Eu não sei se você sabe, até na justiça mesmo da terra, se associar ao crime também é crime. Se associar ao crime. Até apologia não se pode fazer ao erro, aquilo que é errado, ao crime. Imagina se associar. Se você se associa ao terrorista, você é o quê? Ao ladrão, você é o quê? Então, a terra está um caos. E não foi feita para ser um caos, Deus falou. Não. A terra foi feita para ser estabelecida, produzir, né? O que é uma terra estabelecida? É uma terra que produz, é uma terra que sustenta, que gera, que dá vida. Uma terra estabelecida é uma terra que dá lucro, que alimenta. Parece uma palavra de intelectuais, mas não é não. Meu pai cansava de falar isso. Filho, primeiro nós temos que estabelecer a terra. Ou seja, roçar, né? Desbravar, que ele usava a expressão, roçar, capinar, lá em Minas fala capinar, aqui é carpir. Arar, gradear, adubar, porque o adubo, ele traz o equilíbrio, né, no pH da terra. E de uma certa forma, deixar próximo ali a água para irrigar no momento certo. A gente puxava, abria valetas, ou fazia por gravidade. Aí ele falava na sua simplicidade: agora a terra está estabelecida, nós podemos plantar. Deus estabeleceu a terra. Essa expressão estabelecida, ela tem sinônimos, a palavra. E lá na roça o pessoal conhece bem. Uma terra mesmo preparada para produzir. Só que a terra está um caos. Não estou falando da terra em si, mas do ambiente, este mundo. Deus está triste conosco. Daqui a pouco Jesus bate a porta. Homens que se sentem poderosos, capazes, não são nada.
sou nada. Quando começa a faltar o ar, sai desesperado atrás de um balão, de oxigênio de um aparelho. Hoje nós vimos de carro na madrugada e comentávamos isso. Uma pessoa muito rica, mas muito rica. Rica assim, né? Poder econômico. Dava entrevista e o repórter perguntou para ele assim: o que você come? Eu gosto de assistir essas entrevistas. Eu tiro coisas boas. Eu vou dizer o que eu tirei disso aí. Um repórter muito conhecido, muito famoso, polêmico também, acho que ele está lá na Ucrânia agora. Onde está o perigo, ele está. Aonde está o perigo, ele está. Você não está trazendo mais mandioca, não. Você quer matar de gordo, né? Tá muito boa. Então esse repórter, ele é polêmico. Ele estava entrevistando uma pessoa que tem muito dinheiro, muitas conquistas, muitos bens. E ele perguntou: o que você gosta de fazer? O seu lazer. Qual o seu lazer? Ele falou. Aí o repórter ficou admirado. Como é que você gosta de se vestir? Ele falou. Puxa, você tem bom gosto. E o que você come? Aí o entrevistado fez assim, ó. Você entendeu a pergunta? Falou, entendi. Eu não como quase nada. Ah, não? Não. Eu tenho um diabetes num grau muito elevado, ele disse. Qualquer coisa me faz mal. Meu corpo fica mole, cansado. Começo a sentir fraquezas. Já tive vários comas já. E eu aprendi que o homem, por mais que ele conquiste, ele é um miserável. E se eu te falar que eu estava com uma tigelinha de torresmo na mão? Eu falei, rapaz, como eu sou rico. Dá só um torresminho pro sujeito para ver? Não vale nada, que vida é essa? Que vida é essa? Ele tem o quê? Tem nada. Tem nada. Absolutamente. A única coisa que ele tem, ele vai deixar para os outros, nem sabe para quem. Daqui a pouco, Deus o chama, se Deus não chamar, o diabetes chama. E ele vai deixar para quem esse dinheiro? Então ninguém é nada. Olha o que Deus diz no final ali, ó. Dessa passagem. Eu sou o Senhor e não há outro. Então não se iluda, não. Você não vai consertar a terra, consertar o mundo, mudar as pessoas, nada. Nada. Você que precisa mudar, na verdade. Você sabe qual é o nosso problema? A gente quer mudar as pessoas quando nós precisamos mudar. Esse é o problema. Que a gente não enxerga as nossas falhas, só a dos outros. Agora, Deus pode fazer isso se eu e você orarmos. Tudo Ele que faz. O homem não faz nada. O dia que você achar que o homem faz alguma coisa na sua vida, você vai começar a ter sérios problemas. Eu estou falando com pessoas que começaram a pensar, o Valdemiro está mudando a minha vida, começaram a ter problemas. Pode analisar para você ver. Um dia desse você começou a pensar assim, o Valdemiro, a Francilé estão mudando a minha vida. Você começou a ter problema, porque Deus não aceita que toquemos na glória dele. Só Deus pode mudar a vida das pessoas através da oração. Domingo agora é a convocação, que era massa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver, você vai receber o que Deus vai fazer.
Deixa eu falar com algumas pessoas nas redes sociais aqui. E aqui está a dona Rosa. Ela acabou de mandar a mensagem dela. Ela é lá de Londrina. E ela diz assim: Apóstolo Valdemiro, sou de Londrina, Paraná. Sou a Rosa Alves. Eu acabei de ser curada. Eu sofri um acidente em 1996 e foi grave. E fiquei com sequelas. Ontem fui fazer faxina e não aguentava nem sair da cama. E fui curada agora. A dor sumiu. Agora não está doendo mais. Obrigado, Jesus. Que igreja é esta? Não sinto mais nada, para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tem gente também no telefone, né, filho? Fabiana Gomes. Não é Várzea? Tá escrito Várzea, né? Será que é Várzea? A Fabiana vai dizer. Oi, Fabiana. Filhinha, qual é o nome da cidade? É Várzea ou Várzea? Várzea da Palma. A Várzea. Isso. Eu imaginei, ali tá Várzea. Faltou o R, né? Olha lá. Mas É aqui... que hora que eu falo, eu engano o R. Não. Ah, você... foi você... não tinha mandioca frita, você comeu o R, né? Foi você que comeu o R, então, no café, né? Na hora de falar, e a pessoa escreveu ali do jeito que você falou. Do jeito que eu falei, pô, vem pra cá comer um queijo, mas nós, um requeijão. Você sabe fazer um pãozinho de queijo? E fica bom, viu, Afonso? Mas não pode botar farinha demais, igual faz aqui em São Paulo, não. Aqui o pão de queijo... Fica muito feio, aqui não tem nem cheiro de queijo. O pão de queijo de Minas cheira queijo. Quando tá assando, você fica doido, cheira queijo. Filhinha... É verdade. Você foi curada, filha? Eu fui, homem de Deus. Glória a Deus, Afonso. Que bom. Todo dia, minha Afonso, eu acordo com a dor na cabeça. Cruz credo. Deus me livre. Todo ruim, eu pego mitadeira, me dava, e hoje eu acordei assim. E pra glória de Deus, depois da oração, eu tô boa, tô até pulando. Nunca mais vai sentir esse mal na sua vida, filha. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida financeira, sua família, tá? Amém, Jesus. Eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. E eu quero dar um abraço no Senhor, dia que eu voltar aí, viu, pode dar um abraço aí, daí de Minas. Glória! Então vamos abraçar que eu recebo em nome de Jesus. Ô, filhinha, você é de Minas, né? Aí é maior que Cisneiro, será? Não, meu Afonso. Quantos habitantes? O diretor pesquisou, tem 40 mil habitantes na sua cidade? A Cisneiro tem mais. Cisneiro tem 1.000 pessoas só, minha filha. Afonso? Só 1.000 e pouco, né? 1.040 parece. Não, morreu um esses dias, um velhinho lá, do armazém. Tem 1.039, morreu de Covid. Jesus. Cisneiro tem 1.039 agora, tô contando, hein? Vai diminuindo, eu vou contando. Eu pretendo ser prefeito de Cisneiro. E quanto mais morrer, menos voto eu vou ter lá, sabia? 4.000 habitantes. Oi? Aqui parece que é 4.000 habitantes. 4.000 só? Só. Não, o diretor falou que tem 40. Ah, não, diretor, você está falando Várzea. É? Então é maior, mas é maior que Cisneiro, de qualquer jeito, filha. Filhinha, parabéns pela cura, tá? Um beijo no seu coração e os mineirinhos aí, tá bom? Amém, Afonso. Pra glória de Deus. Afonso, minha filha foi curada, Afonso, do nódulo no pescoço. Ué, cheio de milagre aí. Pra glória de Deus. Tem os exames todos, eu vou levar aí pra glorificar o nome do Senhor. Traga, eu vou lhe dar um abraço. Se você trouxer... Eita, glória, aleluia, glória a Deus. Não, peraí, minha filha, peraí. Se você aparecer... Glória a Deus. Peraí, deixa eu falar. Se você aparecer com um queijinho curado, tem que ser aquele curado, aquele amarelinho. O melhor queijo curado que eu já comi é de Pernambuco, é Serra Talhada. Oh, glória. Vou levar pro senhor a Rapaz, eu achava que queijo bom era só Minas Gerais. Lá em Pernambuco tem um queijo caxi, carninha de que eu vou te falar. Você vai trazer, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Vou levar em nome de Jesus. Vamos em frente. Fica com Deus. Tá feliz, tá contagiante, né? Próximo, por favor. Aqui pelo YouTube, a Betânia Santos diz assim: Apóstolo, ontem quando o Senhor orou de manhã, logo após por volta de 8h30 da manhã, meu advogado ligou dizendo que a causa saiu.
R$34.000. Vou devolver o dízimo, aleluia. 3.400 o dízimo. Sim, senhor. Rapaz, Deus levantando aí 100 mil pessoas com um dízimo desse, a gente paga a dívida da igreja. Sim, senhor. Quer dizer, a gente olha assim e vê a coisa tão gigante, não é nada, né? Sim, senhor. Basta você escolher as pedrinhas certas na beira do riacho, como Davi fez, e arremessar. Não é verdade? Sim, senhor, apóstolo. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas vão receber no mínimo isso aí e vão devolver o dízimo. Sim, senhor. E a igreja vai pagar a sua dívida. Amém? Tá ligado? Sim, senhor. Vamos em frente. Você terminou já, filha? Sim, senhor. Ela disse que vai Ela é devolver. de onde? Sou de João Pessoa, Paraíba, apóstolo. Ela. meu filho. Ela, sim, Você senhor. eu já sei já. Misericórdia. Ela é de Minas Gerais, apóstolo. É uma pessoa Mais uma mineira. Sim, Eu sou senhor. do mais famoso que Cisneiro. Aqui pelo Facebook, o Marcos comenta assim: nesse domingo estaremos aí, apóstolo. A oração tem poder de fato. O que tem faltado nesse mundo é a oração em Deus. verdade. Eu e a minha família estaremos aí domingo no braço com o Senhor e a Bispo. E ele termina dizendo: manda um abraço ao povo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora é o seguinte: quando eu saí lá de Cisneiro da Roça, com 15 anos eu fui para Juiz de Fora. Com 15 anos. E eu morei em Linhares. E conheci a Bispa lá no bairro de Lourdes. Bairro de Lourdes, Juiz de Fora. E quando eu cheguei em Juiz de Fora, tinha 3 times de futebol profissional. Aí fizeram uma fusão, acho que só tem um agora. Diminuiu, né? Rapaz, e se jogar com o Cisneiro, perde. É o maior clássico que tem lá, Cisneiro e Tupi. Bom, um beijo para Juiz de Fora. Deus abençoe. Você sabe quem expulsou o São José dos Campos, né? Foi o Juiz de Fora. Expulsou o São José dos Campos. Juiz de Fora é maior que São José dos Campos ainda. Próxima mensagem, por favor. Pelo Telegram, a Verônica diz bem assim: o senhor orava e eu sentia Deus me tocando. Há muitos anos, apóstolos, que eu estava sofrendo com dores estomacais, aonde muitas das vezes cheguei a vomitar sangue. E agora, na oração, senti um alívio. A dor desapareceu. Creio na minha cura em nome de Jesus. Apóstolo, eu amo o senhor. Rapaz, 2 coisas boas que eu vi aí. O milagre da pessoa e que ela me ama, entendeu? Como diria o bonequinho lá, o Baby, você tem que me amar. Tem gente na linha, né? A Maria Santos. Ela é do Rio Grande do Sul. É isso? É Rio de Janeiro? Rapaz, eu estou enxergando pouco, Misericórdia, hein? Ô Jesus, será que é mandioquinha? Bom, é Barra Mansa, Rio de Janeiro, então. Oi, Maria. Fala, Maria. A paz, apóstolo. Paz, filhinha, eu tô vendo. Tem uma coisa terrível que eu tô vendo ali. Ela queria se matar, é isso? É verdade. Ô, filhinha, por quê? De tanto problema. Quem tem muito problema tem que se matar, é? Às vezes, meu apóstolo. Filhinha, deixa eu falar uma coisa pra você. De todos os problemas que o homem está sujeito a ter neste mundo, o mais grave, o mais difícil, o pior deles é morrer sem estar preparado. Qual é o maior problema do ser humano? É financeiro, familiar, conjugal, sentimental? Saúde, não. É morrer sem estar preparado. E uma pessoa que tira a vida, ela não está preparada para morrer. Qualquer pessoa que se mata não estava preparado para morrer. O que está preparado para morrer é aquele que deixa a vida nas mãos de Deus. Esse é o que está preparado. Porque o suicida não herdará o reino de Deus. Então, o maior problema do ser humano, o pessoal fala, o maior problema do mundo é este, aquele outro. Não, o maior problema do mundo, da humanidade, é a morte sem o preparo. É a morte sem
está convertido a Deus. Esse é o maior problema. É o maior problema. Não tem nenhum problema que se compare a este. Morreu sem estar preparado, não tem volta. É inferno. Não tem volta. Esse negócio de purgatório que inventaram aí, isso é besteira. Isso é fake news. Isso é mentira. É mentira. Não tem volta. É aqui que você se prepara. Mas ainda bem que Jesus tirou esse desejo do seu coração, né, filha? É verdade, agora eu quero viver. Como é que é? Viver muito. Ah, quer viver muito, mas por que tá assim embolado assim agora? Por quê? Filhinha, Ô, rapaz, oi, pai. agora ficou bom, hein? Você quer viver muito, bom? filha? Você quer viver muito? Quero sim, meu apóstolo. Já que você quer viver muito, eu vou determinar bênçãos sem medidas na sua vida. Deus proverá para você bênçãos sem medidas, tá bom, filhinha? Com certeza eu recebo. Ela tá em Barra Mansa, né? Eu estou em Barra. Eu já passei muito por aí, Volta Redonda, Barra Mansa, Três Rios. O meu ministério começou... Eu sou do Piauí. Hã? Eu sou do Piauí. Ah, ela mora no Piauí? Eu estou aqui. Você tá onde? Desde 17 anos. Eu vivia no Rio de Janeiro e agora eu estou dentro de Barra Mansa há 11 anos. Ah, eu comecei meu ministério aí pertinho de você aí. Perto de Três Rios, uma cidade chamada Serrarias, já ouviu falar? Não, senhor. Cristo querido. Serrarias, não ouviu falar? Você agora ninguém acredita na minha cidade, né, rapaz? Eu comecei o O ministério... nome da cidade é Serraria? Serraria é perto de Três Rios. Três Rios, já ouviu falar? Eu estou passei lá já. Ou então, para baixo um pouquinho, Serrarias. Clube Operário, foi onde eu comecei a pregar a palavra. Clube Operário. Tá bom, filhinha. Viva em paz e viva com Deus, tá bom? Amém. Eu dentro da universidade de Eugênio, deixa eu aí. Tá embolado de novo, né? Fica com Deus. Redes sociais agora, filho. Pelo WhatsApp aqui, apóstolo. Meu nome é Ediene, sou de Alagoas. Minha filha passou 21 dias com um caroço de jaca no esôfago. Passou por 7 médicos, nenhum pôde fazer nada. Mas o Deus que está na vida do Senhor curou minha filha. E clamei, e em 5 minutos minha filha vomitou o caroço de jaca. O Senhor é homem de Deus. Amo o Senhor, apóstolo. Manda uma bênção para a minha saúde. Receba uma bênção na sua saúde, a cura total. E o meu foi de mangostim. E eu tinha o anel, né? Pior ainda, da redução. Eu passei 8 dias, quase morri, imagina 21, hein? Jesus, sem ingerir alimento, né? Aliás, eu consegui fazer regime nesses 8 dias também. Né? Fiquei bem magrinho. Mas eu não quero outra semente para emagrecer, não. Eu tenho que emagrecer, criar vergonha na cara e emagrecer, né? Eu não quero saber de semente do meu esôfago, não é ruim, hein? Deus me livre. Emagrecer na força de vontade, né? Que até hoje eu não tive, não, entendeu? Mas eu vou ter, se Deus quiser. É muita comida, né? Mandioquinha, tá enxutinha, parece um pão. Lá na roça fala assim, essa mandioca tá igual pão, né? Fofinha. Que delícia, meu Deus, mas vocês exageraram. Mais mensagem, por favor. Se sou apóstolo. Pelo YouTube, a Tereza Oliveira, ela diz assim: estava com dores nos ossos e no corpo inteiro devido à fibromialgia. Jesus Cristo. Que estava há anos. Mas creio que foi embora, pois não estou sentindo mais nada. E nem vai sentir. Sim, senhor. E ela complementa dizendo: apóstolo, passei a noite no hospital. Tá vendo? Sim, senhor. Mas Deus é contigo, filho. Você já está curado em nome de Jesus. E o povo está ligando. Liga, peça o carnezinho. Liga para doar o seu dízimo, a sua oferta. Liga para ajudar a obra, né? Tem que botar as contas ali direto, tá, filho? Precisamos muito que nesses próximos dias as pessoas façam investimento, nem que seja o mínimo, né? Na obra de Deus. Você pode investir R$1.000 ou mais. Pode investir R$500 ou mais.
200, 100 reais, 50 reais. Mas não fica de fora, não. Não fica de fora, não. Investe na obra. Semeie na obra de Deus, tá bom? Mais mensagem, por favor. Pelo Facebook, apóstolo, a dona Avani, ela diz assim: apóstolo, eu tinha artrose, osteoporose e fui curada também de hérnia de disco, cegueira. Estava indo para a cadeira de rodas, mas o seu Deus me curou, me libertou. Hoje sou feliz e agradeço a Deus por sua vida, por seu ministério. Amo o Senhor e nunca mais vou deixar esse Deus. E essa igreja ama o Senhor e a bispa Francileia. E abraços. Mas não é o meu Deus, é nosso Deus. A oração não é Pai meu, é Pai nosso. É o nosso Deus, ele é seu também, filho. É o Deus de quem crê nele. Tem muita gente que crê nele. Tem gente que não crê, desafia a gravidade, digamos assim. Se você não crê, então você arca com as consequências. Mas quem crê verá a glória de Deus. Próximo, por favor. Apóstolo, a Jaine, ela pede pela mãe dela um milagre, porque ela já foi muito abençoada, já recebeu várias vitórias, e hoje a mãe dela vai estar passando por uma cirurgia. Então ela pede para que o senhor profetize o milagre na vida dela. Como é que é o nome dela? Maria Luísa, apóstolo. A pessoa que precisa do milagre. Exatamente. Jesus, toca na vida da Maria Luísa, Pai, restaura. Seja médico dela. Eu declaro isso, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos à palavra de Deus agora, tá? 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Domingo agora vai ser especial. Aliás, sábado já começa, né? Sábado eu estarei ao meio-dia, se Deus quiser, ao meio-dia, 1h30 de clamor, de oração. No clamor, na fé de Abraão. Sábado, ao meio-dia, eu já estarei com vocês, se Deus quiser. E domingo, às 8h30 da manhã. E também às 14 horas. 8h30 no Brás e 14 em Santo Amaro. Eu convoco São Paulo em peso para estar conosco. Coloca aí na tela, por favor, a mensagem para o povo poder acompanhar. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é de Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha quantas vezes, só nesses 4 primeiros versículos, nós encontramos a palavra buscar. Buscar, socorro, jejum, né? Por quê? Porque tudo isso aí é oração. O jejum é um tipo de oração, de consagração, porque a oração ela consagra o homem de Deus, a mulher de Deus. Quando você ora, você está se consagrando. Quando você jejua, você está se consagrando. E quando você jejua, você se abstém de coisas que lhes são agradáveis, que para o paladar, né? Você então está se consagrando, você está tocando em Deus, a Deus, o coração de Deus. Josafá entrou em consagração quando ficou com medo, diferentemente de muitas pessoas quando tem medo. Agora há pouco nós ouvimos uma mulher que com medo da vida queria morrer, queria se matar. Josafá teve medo e se pôs aqui a buscar ao Senhor e apregou um jejum.
Mas o que causou medo no Josafá? A notícia, a má notícia. Josafá até então não sabia do risco, do perigo. Se eu e você soubéssemos de todos os riscos que corremos logo ao sair da cama e até na cama, na cama, eu vi esses dias uma reportagem de um membro da família que sobrou na tragédia lá em Petrópolis. Morreram todos os outros que estavam dentro de casa, estavam na cama. Estavam dormindo. Morreram dormindo. Esse não estava em casa. Dentro de casa, aquela família estava com mais risco do que o que estava fora, que também tinha riscos. Você está em risco quando trabalha, quando viaja, quando voa, quando está de carro. Só que você não tem consciência desses riscos. Se você tivesse, você não viveria. Se eu e você nos conscientizássemos de todos os riscos que corremos, nós não iríamos viver. Ninguém iria viver. Ninguém. Ninguém iria viver. Naquilo que comemos, corremos risco. Eu fui envenenado 2 vezes já, na obra. Eu fui envenenado 2 vezes, constatado, eu fui envenenado. Quando você come, está se deliciando num prato, você pode estar sendo envenenado. Só que ninguém vai viver dessa maneira, pensando nisso ou naquilo. Não se pode pensar em risco disso, daquilo, desse ou daquele. Por quê? A recomendação é: o meu justo viverá pela fé. Por que você acha que a Bíblia diz isso? Por que você acha que a palavra diz: o meu justo viverá pela fé? Por causa disso. Porque se não for pela fé, você não vive. Você vai pensar no que tem que pagar e não tem recurso para pagar. Você vai pensar em tanta coisa, naqueles que não gostam de você, que podem te matar. Olha o meu caso. Dia e noite tem gente tramando contra a minha vida. Imagina se eu fosse ficar pensando nisso. O medo de sair de casa, de viver a vida. Eu vivo a vida. Eu vivo pela fé. E vivo em oração. Por isso temos que viver em oração. Josafá estava lá numa boa, tranquilo. Chegaram alguns que vieram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Imediatamente o coração de Josafá começou a tremer. Olha lá, medo. Olha o que a má notícia traz. Guerra. Você liga a televisão, está lá: guerra vai estourar no mundo inteiro. Vai ser uma guerra mundial. E você já começa a ficar com medo. A notícia. Covid, isso, aquilo. Você acha que a Covid é a doença que mais mata no Brasil, no mundo? Não. Está longe de ser. Está longe de ser. Mas você não tem medo das outras, do câncer, por exemplo. Você não vive pensando em... Tem gente que sai de casa pensando em Covid. Só que no estúdio tem pelo menos umas 15 pessoas pensando em Covid. Você está usando máscara por causa de câncer ou de Covid? Quem é que mata mais? É o câncer. O cigarro mata mais que o Covid. Tem gente que vai na farmácia e compra a morte. Me dá uma... Farmácia não, farmácia vende cigarro? Padaria, né? Padaria vende. Você não compra não, né? Botequim vende? Boteco? O pessoal vai no boteco, me dá um maço de cigarro, tá comprando o quê? Tá comprando a morte.
E aí ela fala assim, meu Deus, eu esqueci minha máscara. Ela corre, ela dá uma tragada no cigarro e põe a máscara. Que situação. Por isso que a terra está um caos. Então, tem tanta coisa que mata, só que você não está pensando nisso. Não, você não está pensando nisso. A poluição mata. Você não está pensando nisso. Como você não está pensando, aquilo lá não afeta a sua qualidade de vida. Então a notícia ruim, a notícia, a má notícia, Satanás, essa história de que eles têm a preocupação de educar, de instruir, isso é mentira. Se eles tivessem a preocupação de instruir, então falariam das outras doenças mortais na mesma escala, com a mesma intensidade, com a mesma frequência. É mentira. É só o que dá lucro, o que dá audiência que interessa para eles. É. Olha a guerra, uma paulada só matou quantos? A notícia. Josafá teve medo por causa da má notícia. Quando você liga a televisão, em jornal, em qualquer coisa, que não seja a palavra de Deus, é má notícia que você vai ter. Aqui você tem as boas novas, a boa notícia. A boa notícia. Quando mostra um jovem como aquele menino que estava mostrando agora há pouco, filho, se você tiver a imagem aí, a mamãe falando, aquele que estava todo ferido, mostrou a parte do braço assim, e mostrando ele lisinho. Isso é o quê? Isso é uma ótima notícia. Olha lá, olha hoje. Olha o depois, olha que notícia boa, que Jesus está curando. Não é verdade? Jesus está restaurando. É isso. Então, o medo chegou no coração de Josafá. É claro que faz parte do ser humano isso aí. Deus não quer que vivamos com medo, não. Mas é natural que alguém, por ser carne e pequeno demais, tenha medo em algum momento difícil da sua vida. Eu quero falar exatamente, estou falando para você que está com medo. Como é que eu vou me livrar desse medo? Orando. Josafá era um rei. Josafá poderia convocar o exército dele e pedir o chefe do exército para organizar e colocar todas as armas disponíveis à disposição dos soldados, dos guerrilheiros, dos combatentes. Mas ele foi para a igreja. Olha lá, Josafá correu para a igreja. Josafá foi para a igreja. Judá se congregou para pedir socorro. Congregar é ir ao culto, a congregação. Se congregar significa entrar na igreja, ir à igreja. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E Josafá ficou em pé na igreja e orou ao Senhor. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Embora o coração de Josafá tenha sentido o medo, ele tinha consciência de que o maior poder, ou o único poder, é o poder de Deus. E ninguém pode resistir a Deus. Ninguém. Ele disse: não há quem te possa resistir. Olha só. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Falando de Canaã. Habitaram nela e nela edificaram santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo,
peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Falando da igreja. Agora, olha que interessante o versículo 9. Se algum mal nos sobrevier. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos. Se algum mal nos sobrevier. Espada por castigo quer dizer o mal que vem por culpa minha. O mal que vem na minha vida por minha culpa. Por minha culpa. A morte, espada é morte. Pode vir um mal, pode vir alguma adversidade por culpa minha. Por castigo. Se é castigo é porque é culpa minha. Né? Mas mesmo o mal que vem pelo castigo, a espada que pode vir pelo castigo, se eu me apresentar na casa de Deus em oração, Deus tira. Olha só. Espada por castigo, peste ou fome, que é o que está acontecendo no mundo. Nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti. Então, seja um mal vindo da parte de Deus, um castigo, ou seja, uma punição, seja o mal vindo da parte de Satanás ou deste mundo tenebroso, qualquer mal Deus pode livrar através da oração. Se eu e você orarmos a Deus, Deus nos livrará pela oração. Pela oração. Aí ele diz assim, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que maravilha. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Essa oração aí teve um tom de reclamação. O Senhor não deixou o povo de hebreu destruir esse povo, agora eles nos dão um pago. Quer dizer, eles são ingratos, eles agora. Se o Senhor tivesse deixado Israel acabar com eles na época, nós não teríamos problema. Como Josafá pudesse dar palpite na obra de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. O homem ele é terrível. Josafá estava indo muito bem já na oração. Ele falou, o Senhor não deixou Israel acabar com eles, agora estão nos maltratando, vão acabar conosco. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Muito, muito forte essa oração. Que oração. Com exceção dessa parte que ele fala, se o Senhor tivesse deixado matá-los na época, até isso é ensina, até isso é didático. Uma vez, Jesus ia andando com os discípulos, Jesus fazia as caminhadas dele, né? Eu também faço. E ele fazia de propósito, o povo ia juntando. O povo via Jesus passar e já ia atrás. Daqui a pouco tinha uma multidão. E aí eles viram um cego de nascença, aí os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este os seus pais para que nascesse cego? É uma pergunta estranha, né? Porque todo mundo peca. É claro que os pais daquele cego eram pecadores. Mas Jesus não se isentou, não fugiu à responsabilidade. Jesus não justificou aquela situação. Infelizmente, no nosso meio, né, dos bispos, dos pastores, dos obreiros, a gente sempre ouve, a
a falta do crescimento é por causa disso ou por causa daquilo. As coisas não mudam por causa daquilo outro, por ignorância. Porque os discípulos perguntaram para Jesus por que não tinha conseguido expulsar o demônio daquele jovem. Jesus falou, por causa da vossa pouca fé. Falou ou não falou? Então pronto. Por que não podemos nós expulsar? Por causa da vossa pouca fé. Em relação ao cego, Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais. Foi assim para que manifestasse nele as obras de Deus. Quer dizer que Deus fez aquele homem cego para curá-lo? Não. Deus permitiu a situação para resolvê-la. Por quê? Porque Jesus, ele manifestou o poder de Deus. Na verdade, quem manifesta o poder de Deus somos nós. Você que manifesta. Deus estava só olhando os filhos de Moabe e Amon, os meunitas, Deus estava só olhando o exército marchar contra Judá, contra Josafá. E Deus ia continuar olhando. Deus já estava prestes a assistir o massacre em Judá. Ia ver o massacre. Deus não ia fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Deus não ia fazer nada. Nada. Mas Josafá entrou em jejum, entrou em oração, convocou o país a orar e a jejuar, a buscar a Deus na igreja. Aí, na oração de Josafá, ele foi sincero. Nós não temos força, eles são maiores que nós. É quando o medo bate, né? Quando a situação ela é maior. Quando a gente avalia e a conclusão é de que a problemática, a situação é relativamente fácil, né? Enquanto eu e você vemos possibilidade, vemos saída, a nossa reação é uma. O nosso humor, eu e você, ninguém foge a isso. Quando a gente olha o problema e vê que não é tão grave assim, então não altera o humor, não altera o pensamento, o sentimento, não, a rotina. Mas quando a gente avalia e vê que a situação é maior que as nossas forças, a gente muda. Muda por quê? Porque a gente não é nada. Nós não somos nada. Mas é um erro. Por que um erro? Porque se eu busco a Deus, se eu me refugio em Deus, se eu estou na sombra do Onipotente, se eu vivo na dependência de Deus, eu não tenho que avaliar o grau de dificuldade da situação comparando com as minhas forças, com meus recursos. Eu não posso olhar para o problema medindo com o que eu tenho. Eu não posso medir as minhas dificuldades com o que eu tenho disponível. Eu mesmo, se eu for fazer isso, eu fico doido. Imagina se eu tenho condições de convencer juízes de que eu não sou criminoso, de que eu não sou charlatão, não sou curandeiro, não falsifico a palavra, não vendo a palavra. Imagina se eu vou convencer juiz que esses que pleteiam milhões da igreja na justiça, mentindo, que eles não têm direito algum. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho condição de fazer isso. Então, se eu for comparar com a minha defesa própria, com os meus recursos, a força do adversário, eu fico maluco.
eu vou fugir, eu vou desaparecer. Eu não posso fazer isso. Eu só posso comparar a força dos meus adversários com a força do meu Deus. Você só pode comparar a força do seu adversário, o tamanho, o grau de dificuldade da doença que foi diagnosticada no seu corpo, o problema que você tem em casa, ou na família, ou na justiça, ou financeiro, ou espiritual, você só pode comparar com a força de Deus. Pensa no tamanho do seu problema, nas dimensões. E aí você pensa no tamanho do poder de Deus. Olha para Deus e olha para o seu problema. Não olha para você e para o seu problema. Não. Você vai se matar se você fizer isso. Se você olhar para o seu tamanho e para o tamanho do seu problema, você vai se matar. Você vai endoidar. Eu também. Eu só posso olhar o meu problema, avaliar o meu problema e botar junto do poder do meu Deus para ver quem é maior. Porque não sou eu que vou lutar. Não sou eu que vou vencer. Não sou eu que vou resolver. Não, o homem não resolve nada. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Essa história de que eu resolve nada. É tudo comedor de mingau. Tudo comedor de mingau. Foi o que eu comi ontem, mingau, couve e ovo. Não é nada. Nem dei conta da minha tigela de mingau, você quer saber? Eu tive que dividir. O homem não é nada, rapaz. Não se iluda. Ninguém vai resolver a sua vida, só Deus. Mas não compara o seu problema com o seu tamanho. Não faça isso. Você vai endoidar. Você vai endoidar. Se você começar a medir, e somar, e contabilizar, eu tenho tanto, eu tenho isso, eu posso ir até ali, você vai endoidar. Compara o seu problema com o poder do Deus que lhe foi apresentado. Josafá foi sincero. Jesus falou para os discípulos assim, nem ele pecou e nem seus pais, foi assim para que manifestassem nele as obras de Deus. Jesus fez ele cego? Não. Ele quis dizer o seguinte, qualquer situação adversa, por maior que seja o grau de dificuldade, é para a glória de Deus, é para glorificar o nome do Senhor. E assim foi. E ele curou aquele homem da forma mais simples possível. Jesus poderia fazer como nós, dobrar os joelhos e orar e chorar e gritar e espernear, Senhor, tem misericórdia. Não, ele cuspiu no chão, deu uma mexidinha assim, os discípulos olhando, os discípulos até feito até careta. Quando Jesus cuspiu na terra, assim, na poeira, os discípulos devem ter virado o rosto. Meu Deus, o que ele está fazendo? Fez um barro lá e passou no cego e falou, vai lá, vai lavar no tanque lá, de Siloé. Aí foi embora. Que é isso? Se sou eu, ia dar a mão ao cego e ficar olhando ainda, meu Deus. Tá melhorando, filho? Tá clareando, meu filho? Tá clareando? Fala, pelo amor de Deus! Quando eu oro pelo cego, eu falo, meu filho, pelo amor de Deus, conta aqui. O que você tá vendo? Um dedo. Fala, não, rapaz, são 5, orelha. Mas Jesus não, ele deu as costas. Você pensa que Jesus enfrentou o problema? Muito mais que nós. Só que quando Jesus olhava o tamanho do Pai, a grandeza do Pai, a mão poderosa do Pai, quando Jesus olhava para o céu, ele falava, eu me lembro que os soldados foram prender Jesus lá no jardim. E um dos discípulos meteu a espada na orelha do soldado e cortou. O Pedro. Na verdade, não era discípulo, ele era segurança ainda. Ele era segurança. Ele cortou.
Aí Jesus falou para ele assim, o Pedro, né? Acaso pensas que não posso rogar ao Pai? E ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Misericórdia! São quantos anjos? Mais de 24 mil anjos. 12 legiões de anjos, mais de 20. É muito anjo, meu irmão. Um anjo só já faz um estrago. Hein? Lá em Sodoma e Gomorra foram 3, foram? Foram 3? 3? E fizeram aquele estrago lá? E 12 legiões? 12 legiões. Esses dias eu recebi uma proposta de um partido político. Toda hora chega a mensagem de um partido político dizendo o seguinte, que poderia resolver os meus problemas, os problemas da igreja. Falei, meu Deus, onde nós chegamos? Nem Valdemiro resolve o problema de ninguém, nem ninguém. São os anjos que Deus manda. Jesus falou para Pedro assim, Simão, você não pensa que eu poderia rogar ao Pai? Eu estou em sintonia com o Pai. Ele pode mandar aqui agora, nesse momento. Deus pode mandar nesse momento mais de 12, né? Ele falou mais de 12, né? Misericórdia. Você acha que aquele exército que estava ali foi prender Jesus era páreo para um anjo? Não, nem um anjo. 12 legiões de anjos. Quer dizer, olhar para o problema e medir o problema com Deus, não conosco. Não fica comparando, não. Não compara com você, não. Compara com Deus. Aí você vai falar, esse problema está quebrado na emenda, esse Satanás, esse demônio. Se for gente, porque tem gente que é problema. Infelizmente. Eu tenho uns espinhos na carne aí que eu vou te falar, hein? Mas quando eu olho pro sujeito e falo assim, deixa eu dar uma avaliada aqui, e falo, coitado, tá quebrado. Josafá foi sincero e falou, nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O versículo 14. Ó. Então veio o Espírito do Senhor no meio da igreja, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía. Rapaz, é tanto filho, né, rapaz? E disse, dai ouvidos, eu vou deixar os filhos só para você ler, eu vou falar, dai ouvidos, todo Judá e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Grava isso no seu coraçãozinho aí, vai. A peleja não é vossa. O que é peleja? Peleja é o quê? Peleja é luta? Lá em Cisneiro, peleja é um cobertor pequeno. Porque você fica pelejando, puxando, peleja. Meu pai falava, Rosa é minha mãe, a Rosalina. Eu vou ali comprar umas 2 pelejas para meus filhos. Aí só ia até a canela, que a gente já era comprido já. Se eu cobrisse a cabeça, ia até as coxas só. Se eu cobrisse até o pé, o peito ficava no frio. A gente chama de peleja. Mas peleja quer dizer luta.
Peleja quer dizer luta. E Deus disse, a peleja não é vossa, a peleja é minha. A peleja é de Deus. Como a peleja é de Deus, você tem que avaliar o problema que você está vivendo, qual é o tamanho, a força dele, e compará-lo aos recursos que Deus tem disponível. Compara com Deus. Aí tá certo. Comparar com você, comigo, aí é covardia, nós vamos perder. Então, domingo, nós vamos estar fazendo exatamente isso. Apresentando a nossa situação, o nosso problema e comparando com Deus. Com Deus. E a peleja não é nossa, é de Deus. E Josafá venceu. Os inimigos caíram por terra, foram derrotados. Derrotados. Judá não tinha a mínima chance. Não tinha a mínima chance. Olha lá. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos. Olha lá, Judá foi ver a multidão que vinha contra eles. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Misericórdia. Aí é fácil, hein? Aí é fácil. Rapaz. Aí é fácil. Quando se ora, quando você preocupa-se com o problema, com a situação, e reclama, e se abate, e se desespera, e se inquieta, é problema seu. Você é o único responsável por resolvê-lo. Mas quando você ora, aí já passa a ser problema de Deus. Se você se cala, o problema é seu. Se você ora, é problema de Deus. Domingo agora, até o momento da oração, o problema é seu, é meu, é nosso. Mas quando a gente entrar em oração, já vai passar a ser problema de Deus. Aí você vai ver a vitória, a resposta. Amém? Pai querido, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, porque não somos nada. Somos pequenos demais. Somos insignificantes. Precisamos de resposta. Precisamos de socorro. Não de 12 legiões de anjos, Pai. Mas se o Senhor mandar um anjo só, a tua igreja muda a história. A tua igreja, ela toma um novo rumo, o da vitória, o caminho da bênção. Meu Deus, abençoa os teus filhos, o teu povo, socorre o teu povo, livra o teu povo. Consagra esta água e cura o teu povo. Abre portas, abre a janela dos céus sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, para a glória do teu nome. Abençoa o seu Bugre, Pai, lá no Mato Grosso, que está fazendo uma cirurgia. Toca na vida dele, na saúde dele. A Nil, Fernando, a todos, Wagner, a Lorena, toda a família ali, os filhos todos, para a glória do Senhor. Abençoa a Vila São José, o Biro. Meu Pai, abençoa a África, o leste europeu. Traga paz a esse mundo.
aos corações. Traga paz ao teu povo, Senhor. Alicerce o teu povo na palavra do Senhor, nos teus ensinamentos. Faz o teu povo ser de oração, Pai. Nós estamos trabalhando para isso. Queremos ver a nação orando, todo mundo orando. Mas é preciso que a oração tenha frutos, resultados. Em nome de Jesus. Amém. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. Domingo, 6 horas em posição de mãos, 8h30 ministrando. E meio-dia em posição de mãos no Santo Amaro, 14 ministrando. Sábado, meio-dia, 1h30 de clamor na fé do Abraão. Deus abençoe até lá em nome de Jesus.